O dentista, para investir, precisa entender isso. É muito importante que essa crença de que isso é tudo muito complicado, não é para mim, eu não faço questão de aprender isso a gente tem que colocar de lado e encarar o fato. Quando a gente está assistindo o jornal, né, tá lá passando o jornal na televisão, na TV a cabo, e aí o repórter fala assim: olha, e o governo hoje estipulou a nova taxa Selic. Você não sabe o que é Selic? Então, o que que isso vai gerar? Vai gerar que aquela notícia tão importante para o seu dinheiro vai passar despercebido. Seja muito bem-vindos ao projeto Dentista Tranquilo Invest. Meu nome é Alexandre Carvalho, sou fundador do projeto e hoje nós vamos falar sobre como descomplicar o economês para o dentista, com a sopa de letrinhas muito mais clara, muito mais fácil de ser entendida. Por que eu trouxe esse tema aqui? Por que é importante para o dentista ele entender o que é essa sopa de letrinhas que aparece na economia e que muitas vezes deixa a gente com muitas dúvidas, tá? Eu recebi essa semana uma pergunta de uma colega perguntando assim: mas Alexandre, eu invisto no CDB ou no CDI? Bom, então olha só, quando a colega faz essa pergunta, é porque ela não está com muita clareza do que significa cada coisa. Tudo bem, não é obrigação dela saber, mas é importante deixar isso em pauta. Por quê? Porque se eu não puder explicar isso para ela, ela vai se tornar o quê? Uma refém de um jeito de investir sem muita noção. Então, eu vou deixar isso mais claro, né? Descomplicar isso para que vocês tenham clareza na hora ali de investir o seu dinheiro. Uma outra coisa também, olha só. Então, muitos dentistas têm dúvidas que aparecem frequentemente e também, quando você não entende o que significa CDB, Selic, IPCA, LCI, LCA, é normal que as pessoas se sintam um pouco envergonhadas. Às vezes as pessoas estão conversando sobre isso e aí você pensa assim: poxa, eu não entendo nada disso. Para mim isso tudo é uma confusão. E isso é ruim. Por quê? Porque quando você não se coloca ali querendo daquele assunto, o que acontece? Você acaba ficando por fora. E quando você fica por fora, cria uma crença na sua cabeça de que aquilo não é para você. Percebe? Então, é muito importante que essa crença de que isso é tudo muito complicado, não é para mim, eu não faço questão de aprender isso a gente tem que colocar de lado e encarar o fato. Quando a gente está assistindo o jornal, né, tá lá passando o jornal na televisão, na TV a cabo, e aí o repórter fala assim: olha, e o governo hoje estipulou a nova taxa Selic. Você não sabe o que é Selic? Então, o que que isso vai gerar? Vai gerar que aquela notícia tão importante para o seu dinheiro vai passar despercebido. E foi isso que me fez colocar esse tema em pauta. Para quê? Para que quando aparecer CDB, CDI, LCA, IPCA, Selic na sua frente, você não se sinta um peixe fora d'água, tá bom? Então, esse é o benefício. Você tem que sair aqui do nosso encontro sabendo o que significa cada uma dessas letrinhas, tá certo? A primeira é o seguinte: o governo, e isso aqui é muito importante, o que eu vou falar agora
é muito importante que o dentista entenda. O dentista, para investir, precisa entender isso. O que é taxa Selic? Taxa Selic é um índice. Vou te explicar. O governo, ele determina qual é o juros padrão do país. Os juros não são aleatórios. O governo determina qual é os juros que o país vai adotar a partir daquele momento. E ele chama essa taxa de juros de taxa Selic. Tá certo? Então, toda vez que você escutar, olha só, esse é o primeiro e você não pode esquecer, tá bom? Fica aqui comigo. Toda vez que você escutar taxa Selic, significa que o governo está lhe dizendo qual é os juros no país naquele momento. Mas é muito importante também o dentista entender o seguinte: CDI. O que é CDI? Vou explicar para você agora. Se a taxa que o governo estipula para o país chama-se Selic, já falei isso antes, a taxa que os bancos utilizam é algo próximo do Selic. E o nome disso é CDI. Então, olha só, a partir de agora, a gente já tem duas letrinhas aí para lembrar. Selic é governo e CDI é banco, tá bom? Quando o banco lhe empresta dinheiro ou você empresta dinheiro ao banco, é baseado no CDI que o banco vai lhe cobrar juros. E o CDI é baseado na Selic. Então, perceba a corrente se formando. O governo determina a Selic e o banco estipula o CDI. Por quê? O banco, ele empresta dinheiro um para o outro. O banco não empresta dinheiro só para a gente. Ele empresta dinheiro um para o outro. E para essa negociação, eles utilizam o CDI. Então, CDI não é investimento, tá certo? Toda vez que você vê CDI, não é investimento. Mas tem uma outra palavrinha, uma outra letrinha, que é importante também. Então, quando o dentista escuta CDB, ele está escutando um investimento, tá? Um investimento. Quando a gente fala sobre Selic, a gente está falando de um indexador de juros. Quando a gente fala de CDI, a gente está falando de um indexador de juros. Mas quando eu falo CDB, eu estou falando de um investimento. Alexandre, que tipo de investimento é um CDB? Vou explicar para você agora. O CDB é um título privado. O que é isso? Quando você empresta o seu dinheiro para um banco e ele lhe paga juros, tá? Isso é um título privado, porque é entre você e o banco. Você e o banco. Beleza? Quando você empresta seu título para o governo, é um título público. Você passa o seu dinheiro para o governo e ele lhe paga juros. Tá certo? Então perceba só, se você empresta seu dinheiro para o banco, é baseado em que ele vai lhe pagar juros? No CDI. Então, quando você for na aplicação, no aplicativo do seu banco e colocar lá, eu quero investir, aí você aperta, puf, vai aparecer um monte de investimentos.
Aí tem lá, renda fixa. Aí você clica. Puf. Aí vai aparecer CDB. Você já entende que aquilo é renda fixa e aquilo é um título privado. Eu vou emprestar meu dinheiro para o banco. E o banco vai me pagar juros. Aí, pode ver lá que vai ter CDB, e do lado vai ter escrito assim, tantos por cento do CDI. Todo investimento que você fizer, não esqueça isso, todo investimento que você fizer em títulos privados, eles têm que lhe pagar no mínimo 100% do CDI. Combinado? Mas, se você não prestar atenção nisso, e isso aconteceu com uma colega minha, radiologista, que ela me mandou um WhatsApp e falou assim, Alexandre, separei um dinheiro aqui e dá uma olhada. Foi meu gerente que passou. O que ele tinha vendido para ela? O que ele tinha indicado para ela investir? Ele indicou um CDB com 85% do CDI. Mas olha que conselho bom que ele deu para ela. Vamos recapitular com o que eu já expliquei hoje para vocês. Se a taxa Selic é a taxa básica de juros do governo, se o CDI é a taxa entre bancos e entre bancos para você, baseado na taxa do governo, se ele vai fazer um CDB, que já é um investimento, valendo 85% do CDI, ele está emprestando dinheiro a ela abaixo da taxa que o governo disse que é para ser emprestada. Tá certo? E o que acontece? Você vai ganhar menos do que você poderia. Isso é bom para quem? Isso é bom para o banco. Por isso que você precisa se ligar de que o gerente do banco não é seu funcionário, é funcionário do banco. E os investimentos, eles são produtos. Um CDB é produto. O banco, ele não é bonzinho e vai lhe emprestar dinheiro. Ele não vai lhe pagar juros porque você coloca dinheiro lá do nada. Ele vai pegar o dinheiro que você coloca no banco e vai emprestar para uma outra pessoa e essa pessoa vai pagar muito, muito, muito mais juros. É o seu dinheiro que vai ser emprestado para outra pessoa. Essa pessoa vai pagar um montão de juros e o banco quer lhe pagar o mínimo possível. É muito importante que o dentista entenda o que é liquidez para poder ele definir também os seus investimentos. E isso está dentro do tema de hoje, que é descomplicando aí o economês para o dentista. Liquidez é a capacidade que você tem de transformar aquele investimento em dinheiro de volta. Opa, agora me pegou. Como assim, Alexandre? Olha só, se um investimento que você faz tem liquidez, quer ver um exemplo de um investimento com alta liquidez? Poupança. Você coloca o dinheiro na poupança, aperta um botãozinho e fala, vou mandar R$ 1.000 para a poupança. Puf, rapidinho chega lá na poupança. Aí você quer resgatar, né? Você quer aquele dinheiro de volta na sua conta. Com mais um botãozinho, puf, o dinheiro volta. Ou seja, é liquidez imediata. Aquele dinheiro volta, vai e volta rapidinho. Tá certo? Então, isso é liquidez. Existem investimentos que não têm tanta liquidez. Inclusive, dentro dos títulos privados, que é isso que eu estou explicando para vocês, o CDB tem CDB com liquidez diária e sem liquidez. Existem dos dois tipos.
Aí você precisa entender para que você quer aquele investimento. Se você quer um investimento para reserva de emergência, pensa comigo, você precisa de um CDB com liquidez. Porque se você precisar do dinheiro, você resgata logo. Mas, se você quer um investimento a médio prazo, você não precisa de liquidez. Por quê? Porque quanto mais liquidez, menos rentabilidade. Tá bom? Então, se você tem uma estratégia de médio e longo prazo, liquidez não é importante para você, porque você já tem sua reserva de emergência, você quer um pouco mais de rentabilidade, então você vai perdendo gradativamente a sua liquidez. Combinado? Dentro do tema de hoje, Descomplicando a Economês para o Dentista, eu já falei de Selic, eu já falei de CDI, tá? Título Selic governo, CDI banco para banco e para nós, CDB, que não é um indexador, mas é um investimento, um título privado, e existe um outro nomezinho que chama-se IPCA. IPCA. Então, é muito importante que o dentista entenda, para definir a estratégia de seus investimentos, o que é IPCA. Toda vez que você escutar no jornal, e o IPCA deu 10% no ano, e o IPCA foi de 8%, foi de 12%. IPCA, a gente está falando sobre inflação. Inflação. Inflação é aquele fenômeno econômico que acontece que os preços aumentam e acabam por diminuir o seu poder de compra. Como assim? Pensa comigo. Se você está lá no seu consultório trabalhando e você cobra um implante completo lá, R$ 2.000. Só um exemplo, tá? R$ 2.000. Você faz os seus cálculos todos baseado nos seus custos atuais, né, nas suas contas, enfim, saiu aqui aquele número, R$ 2.000. Pronto. Se a inflação do implante, da prótese, do protético, da luz, for de 10%, tudo que você gasta para produzir aquele implante, aquele tratamento, subiu. Então, se você continuar cobrando a mesma coisa, você vai ganhar menos. Tá certo? O dinheiro que você recebe do consultório, se você compra feijão num dia, por um exemplo, um número redondo, R$ 10, e na outra semana ele está R$ 10,50, seu dinheiro vale menos. Entende? Isso é inflação. Então, com o tempo, a inflação faz a gente perder dinheiro. Essa é uma taxa cruel. Por quê? Porque é uma taxa que o governo até já estipula que vai ter. Todo ano ele estipula, a inflação vai ser de tanto, a inflação vai ser de tanto. E quantos de nós temos tratamentos que não reajustam há anos? Imagine quantos colegas dentistas têm tratamentos que a pessoa simplesmente não aumenta de preço. Mas a inflação das coisas está aumentando todos os anos. E aí o que acontece? Você vai empobrecendo. Você empobrece mesmo trabalhando, mesmo produzindo. Então, se os nossos tratamentos não forem corrigidos pelo IPCA, que é o índice de inflação, a gente empobrece trabalhando.
Tá dando para perceber? Assim como é muito importante que os nossos investimentos superem o IPCA. Isso é investir. Quando você tem um investimento aonde você tem uma rentabilidade maior do que IPCA, maior do que a inflação, você supera a inflação do ano. Então o dinheiro rende mais. Esse é o dilema da poupança. A poupança é um mau investimento? Hoje é péssimo. Por quê? Porque você não ganha nem de longe, você perde feio para a inflação. Então você perde dinheiro poupando. É cruel. Você perde poupando. Por isso que a poupança você deve colocar um pedacinho, se fizer sentido, se não tiver um Nubank, um Banco Inter, até o Nubank mesmo, que a conta ela rende, né? O dinheiro parado na conta já rende do Nubank. Eu vou falar sobre isso adiante. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a poupança você pode até colocar um pedacinho da sua reserva de emergência, mas não tem como constituir patrimônio na poupança. Não tem como, porque você vai empobrecendo aos poucos. E vendo o dinheiro chegar, vendo render, você ganhou tanto, mas você está ficando mais pobre. Porque a inflação está correndo seu dinheiro. Beleza? O projeto Dentista Tranquilo é um projeto que visa isso, a gente trocar ideias e evoluir. Então, é muito importante que você participe, que a gente esteja aqui juntos, que não fique dúvidas, tá? O tema de hoje é descomplicando o economês para o dentista, para que você abra o aplicativo do seu banco, para que você vá lá na parte de investimentos, para que você entenda ali, olha, isso aqui é renda fixa, isso aqui é renda variável. Eu vou clicar aqui na renda fixa, deixa eu ver o que acontece. Opa, apareceu aqui CDB. Olha, CDB é investimento. E aí você vai ver lá que tipo de CDB? Com liquidez diária, sem liquidez diária? Opa, liquidez é a capacidade que eu tenho de tirar aquele dinheiro rápido para mim. Faz sentido ou não? Depois, quantos por cento do CDI? Ah, está rendendo 85% do CDI. Ah, não, 85% não. Você sabe que você tem que investir e render no mínimo 100% do CDI. Mas o que é CDI? CDI é um indexador usado por bancos para emprestar dinheiro para você e entre eles. E no que se baseia o CDI? Na taxa Selic. Selic vem logo governo na sua cabeça, tá bom? Então, é muito importante que tenha essa clareza para que você lá olhe e domine aquilo. Porque o lugar do dentista é olhar o aplicativo de uma corretora, de um banco e falar assim, eu conheço tudo aqui e eu sei onde eu estou botando meu dinheiro. Você não precisa da ajuda de ninguém. Você comanda e é por isso que é muito importante você ter essa noção. Tesouro direto. O que é o tesouro direto? O Tesouro Direto é uma plataforma, tá? Não é um investimento. O Tesouro Direto é uma plataforma. Quem disponibiliza a plataforma Tesouro Direto? O governo federal, tá? Então, o Tesouro Direto é uma plataforma do governo federal para emprestar dinheiro. Desculpe, vou voltar tudo aqui. O Tesouro Direto é uma plataforma do governo federal para você emprestar dinheiro para o governo e ele lhe pagar juros. Então, pensa bem, Tesouro Direto, você empresta dinheiro para o governo. Lá dentro da plataforma do Tesouro Direto, que você empresta para quem fabrica o dinheiro, por isso que é muito seguro você emprestar o dinheiro para o governo, porque você não tem risco de calote. Se ele imprime o dinheiro, não é verdade? Dentro do Tesouro Direto, você tem opções de investimento. Chamam-se títulos públicos. Beleza? Títulos públicos. E dentre esses títulos públicos,
tem títulos públicos atrelados à Selic, que é os juros do nosso país, que o governo determina. E esse tipo de investimento, atrelado à Selic, ele tem liquidez. Eu acho que é D+1, se eu não me engano. Ia mudar agora, não sei se mudou, mas ia ser quase instantâneo também. Então, assim, vale muito a pena. E ele rende para mais ou menos ali igual ao CDI. Então, para reserva de emergência, dentro da plataforma Tesouro Direto, você tem um título público chamado Tesouro Selic, que é ótimo para reserva de emergência. Beleza? Pronto. Dentro da plataforma Tesouro Direto, você também tem outros títulos públicos. Você tem o Tesouro IPCA. Olha só, olha ele aparecendo aí, a letrinha que eu expliquei. Você tem o Tesouro IPCA, que é atrelado à inflação. Então, como é que funciona o Tesouro IPCA? O Tesouro IPCA, você empresta dinheiro para o governo e o governo lhe paga os juros mais o IPCA daquele ano. Então, é um tipo de investimento aonde você recebe uns juros que o governo estipula na hora que você empresta o dinheiro para ele e mais o IPCA que deu naquele ano. Se você emprestar o dinheiro ao longo de 20 anos, ele vai fazer um cálculo da média da inflação nesse período e vai lhe pagar no final tudo, tá certo? O que é pré-fixado? Vamos lá, vamos conversar sobre isso. Você vai conversar com a pessoa, ou vamos conversar com o banco, né? Banco não, vamos botar o governo, para deixar tudo dentro do Tesouro Direto. Então vamos lá. Você chega para o governo e fala assim: governo, você quer o meu dinheiro emprestado? Aí o governo fala: oi, eu quero. Aí, quais são as possibilidades aí? Como é que você me paga? Aí o governo vai te dizer: olha só, se for pré-fixado, a gente combina logo agora quanto é que você vai receber no final. Aí você fala: ah, então pronto, eu estou com R$ 1.000 aqui e no pré-fixado você vai me pagar, sei lá, 10% ao ano durante o tempo que eu deixar. Beleza. Pronto. Mandou seu dinheiro lá, emprestou para o governo. Beleza. Você vai receber aquilo. Ponto final. Por quê? Porque você fixou tudo antes. Pré-fixou quanto você vai receber por ter emprestado seu dinheiro para o governo. Fechou? Pronto. Mas aí, existem outros tipos. Por exemplo, você chega para o governo e fala assim: governo, eu quero lhe emprestar dinheiro. Aí o governo fala: muito obrigado, Alexandre. E aí, vamos fazer como? Aí eu vou dizer assim: olha, governo, é o seguinte, eu quero deixar esse dinheiro aí por muito tempo, quero lhe emprestar por muito tempo, e aí eu queria vencer a inflação. Aí o governo fala para você assim: ah, maravilha, Alexandre, então nós temos um título ótimo para você, é o Tesouro IPCA. Aí você fala: e como é que funciona? Eu vou lhe pagar, o governo diz, o que você vai me emprestar e mais alguns juros e mais a inflação que der no período. Aí você fala assim: ô governo, mas eu não sei quanto é a inflação. Aí ele fala: por isso que esse é um título misto. Como assim misto? Você pergunta para o governo. Aí ele responde: misto, por quê? Porque eu lhe prometo uma parcela pré-fixada, que a gente fecha logo agora, e o que der a inflação. Mas eu não sei quanto vai dar a inflação. Então, eu sei que vai dar alguma coisa, mas a gente vai ter que fechar a conta todo ano, e aí eu vou lhe dizer quanto deu. E vou lhe pagar isso, certeza. Ah, beleza. Então você entendeu que um título misto, ele tem um pedacinho pré e um pedacinho pós.
que você só vai saber disso no final. O que você sabe é que vai passar da inflação. Fechou? E tem também os títulos pós-fixados, que são aqueles que não têm pré, são só pós-fixados. Então, eu lhe pago o que render a Selic, por exemplo. Mas você não, a Selic pode variar o tempo todo, né? Então, você não sabe exatamente quanto é que vai ser no futuro. Simplesmente você entra, você sabe que existe juros, mas esses juros podem ser pequenos, podem ser grandes. Alguns anos atrás, a taxa Selic brasileira estava pequenininha. Agora está bem grandona. Então, assim, a gente não sabe como é que vai estar a taxa de juros no futuro. Logo, a gente empresta o dinheiro para o governo. Mas a gente vai saber no caminho como é que vai ser a taxa de juros. Deu para entender, pessoal? Ficou claro para vocês? Eu vou falar algumas outras siglas aqui da nossa sopa de letrinhas. É assim que eu chamo lá no curso, quando a gente dá aula de títulos, de indexadores, títulos públicos, títulos privados, eu digo aos alunos assim: galera, se prepara que agora é sopa de letrinha. Sabe aquela sopa cheia de letrinha ali? A gente vai catando e vai tentando montar. É isso, mas não é difícil. É só você entender que tudo faz sentido. Na hora que você coloca em prática você entende tudo, tá? Tem umas outras siglas que eu vou falar aqui para vocês. São outros investimentos que podem aparecer aí no seu radar, mas eu não utilizo na minha vida, sinceramente, né? Apesar de alguns até não pagar imposto de renda, mas eu procuro não complicar, sabe? Eu acho assim que fazer bem feito o feijão com arroz é altamente nutritivo. Feijão, arroz, carne e salada. É altamente nutritivo, é um prato equilibrado, dá energia, diversifica e a gente tem uma vida legal, sabe? Porque às vezes a gente fica buscando muitos investimentos que aquilo ali complica mais do que ajuda, sabe? Às vezes a gente fica buscando muitas alternativas e aquilo acaba complicando e aí você acaba desistindo, desestimulando, porque, pô, eu não vou entender tudo. Então vamos ficar aqui no feijão com arroz, que Alexandre Carvalho, é o que eu faço na minha vida e, sinceramente, não me causa problemas, tá bom? Então, assim, eu invisto em título privado, CDB. Título público, os que tem lá no Tesouro Direto, principalmente IPCA e Selic. E ponto final. Mas existem outros. Tem LCI, LCA, CRI, CRA. São mais letrinhas. Debentures. São mais letrinhas. Mas eu não invisto. Por quê? Porque senão eu vou ficar procurando ganhar a migalha da diferença do não sei quantos. Isso me estressa. Dentista tranquilo, investe no básico bem feito. Não sei se vocês concordam com o que eu estou falando. Não sei se vocês estão pegando a ideia aí do que eu estou falando. Mas eu sou ortodontista, então eu posso dar analogia aí com os brackets, sabe? Eu lá no consultório, eu segui um padrão de brackets e ponto final. Às vezes eu variava o bracket assim só nos caninos, menos angulado, mas era aquele padrão ali, porque eu acreditava que o poder de transformação estava aqui, ó, na minha mão, segurando o alicate 139. O bracket é uma ferramenta. Então, se eu comprava a técnica não sei das quantas, porque tinha torque de não sei o que lá, angulação de não sei o que lá, tal, eu sabia que no final o fio não enchia o slot todo. Aquilo ali não virava o que o bracket prometia.
Eu sabia que nem todo bracket tem as prescrições perfeitas dentro dele. Então, também não ia virar o que ele prometia. Ou seja, eu entendia que o poder está na minha mão. O poder está na minha mão com 139. Se eu precisasse fazer um toque, eu dava no fio. Então, assim, eu tinha o bracket ali, feijão com arroz. Com os investimentos, eu tenho a mesma filosofia. Você sabendo utilizar o que eu falei hoje na aula aqui, bem feito, pronto. Renda fixa, você está suficientemente protegido, você já faz ótimos investimentos. Então, as outras letrinhas, LCI, LCA, CRI, CRA, debentures, eu não utilizo, tá certo? Mas a gente vê um monte de postagens de grandes influenciadores falando assim, mas se você colocasse o dinheiro na poupança, dava isso. Se você colocasse o dinheiro no CDB, dava isso. Se você colocasse o dinheiro em CRI, CRA, CRA, não sei o quê, dava isso. Quando você vai ver, a diferença é de R$10, R$15, que seja 50, R$100, de quanto você coloque. Mas, quando eu vejo isso, eu passo por cima disso tudo e boto em título público. Pronto. Para que eu quero dinheiro? É para reserva de emergência? Tesouro Selic. Ah, é para minha aposentadoria? Tesouro IPCA. E ponto final. Percebe? Porque a gente precisa entender o seguinte: não existe dinheiro de graça. Não tem dinheiro de graça. Fica comigo e não perde o fio da meada aqui, ó. Não existe dinheiro de graça. Se existe uma taxa de juros da nação, que é lá a Selic, se existe uma taxa de juros dos bancos, que é baseada na Selic, que é o CDI, se os grandes bancos estão estão lhe pagando juros com segurança, baseado no CDI, ele paga 100%, 110, 115 ali, com segurança para você. Quando aparece alguém lhe pagando 200% do CDI, você entende que essa discrepância extrapolou tudo? Não existe dinheiro de graça. Se uma instituição financeira está lhe pagando 200% do CDI, ela está precisando de dinheiro. E aí você vai emprestar o seu dinheiro para um banco ou para uma financeira que está precisando de dinheiro. Ela está pagando mais do que um banco empresta para o outro. Ela não é boazinha. Ela está precisando de dinheiro. Vocês percebem o que eu estou falando? Então, se aparece um CDB de banco pequeno me pagando 200% do CDI, hoje eu olho para isso e o meu botão ganância já está desligado. Por quê? Porque se eu vou colocar o meu dinheiro em CDB, eu quero segurança. Então eu não vou na ganância. Ah, Alexandre, mas tenho uma outra letrinha, o Fundo Garantidor de Crédito, que cobre até 250 mil. Certo. Mas se aquela instituição quebrar com o meu dinheiro lá dentro, mesmo que eu tenha o Fundo Garantidor de Crédito, quanto tempo eu vou receber isso? Vocês percebem que quando a gente decide colocar o dinheiro em títulos privados, a gente quer segurança e que a ganância de querer ganhar mais, às vezes, mete a gente numa enrascada? Então, o investidor ele tem que estar muito presente para isso. Beleza? Existe existe um outro investimento chamado debentures. Debentures. Pouca gente escuta falar, mas tem lá. Se você for lá no seu banco, tem escrito lá, debentures. Debentures é quando você empresta o dinheiro para empresas através dos bancos, através de corretoras,
para empresas que estão precisando de dinheiro. Pensa comigo. Por mais que isso pague, se você quer entrar no negócio de uma empresa, você vai... Não é muito melhor comprar as ações da empresa e participar como dono e escolher boas ações, empresas que não estão precisando de dinheiro? Você compra as ações de empresas boas, empresas que não estão precisando do seu dinheiro desesperadamente. Então, para mim, não faz sentido. O meu dinheiro tem que estar em coisa boa, não tem que estar em oportunidade. Olha o dedinho, ó. Oportunidade. Quando... Ó, vou até olhar aqui mais próximo da câmera. Quando o seu cérebro pensar assim, isso é uma grande oportunidade para eu ganhar dinheiro, você faz o seguinte: toma um banho gelado, sabe? Fica assim, ó, para você se ligar. Não existe dinheiro de graça. Não pensa na rentabilidade, pensa na sua estratégia. Esse é um papo maduro, pessoal. Isso aqui não é blá, blá, blá. Isso aqui é experiência campo de batalha. O que eu estou passando para vocês aqui é o filé mignon do pensamento. Então, assim, financeiro, muitos vão discordar. Falar assim, que nada. Esse cara aí está falando um monte de besteira. Podia estar ganhando muito mais. Podia estar rendendo mais. Mas o que eu estou passando para vocês é segurança, porque eu não quero que nenhum colega, junto com seus filhos, com suas famílias, com todo mundo que eu estou disposto a ajudar, me diga um dia que, pô, velho, você disse para investir em tal coisa que aquilo rendia bastante, só que deu um pepino lá. Não. Eu não faço isso com o meu dinheiro, da minha família, então não vou indicar ninguém a fazer isso também. Tá certo? Tá fazendo sentido para vocês? O que são criptomoedas? Tá? Criptomoedas são moedas virtuais, tá bom? Criptomoedas. Elas são estruturas criptografadas que servem como dinheiro virtual. Então, as criptomoedas, ela não tem um lastro de governo. Ela é dita como um dinheiro livre, tá? Sem controle. Alguns defendem que é o dinheiro do futuro, outros não. Para mim, isso não interessa. Por quê? Porque eu sou dentista. Eu sou pequeno. Eu sou um pequeno investidor. Sabe? É importante que a gente entenda quem nós somos nesse jogo todo. Você é pequeno. Tudo que você tem que fazer é proteger o seu dinheiro. Porque todo mundo quer o seu dinheiro. Então, quando a gente pensa assim, criptomoedas, eu coloco criptomoedas num setor dos meus investimentos chamado reserva de valor. E eu coloco junto com euro, com dólar e com ouro. Reserva de valor. Tá certo? Então, eu não sou contra criptomoedas. Pelo contrário, eu acho que existe uma grande tendência dela ganhar mais importância a cada dia que passa nas nossas vidas. Mas eu não acredito que se deva apostar a criação de patrimônio, de riqueza nisso. Como assim, Alexandre? Eu vejo dizer que valorizou tanto. Tudo bem. Então, olha só. Quando a gente forma patrimônio de longo prazo, na minha filosofia, eu compro e não vendo mais. A minha palavra é comprar e acumular. Comprar e acumular. Tá certo? Então, se eu compro um Bitcoin ou outra criptomoeda por 10 hoje, não me importa quanto ela vai valer no futuro. Eu acredito
que ela tem uma tendência de subir, mas eu não fico vendo ali, especulando com aquilo. Porque a característica da moeda é você comprar barato e vender caro. E isso é especulação. E especulação é o primeiro caminho para você perder dinheiro. Porque a gente é pequeno. Porque a gente é investidor amador. Então, quem comprou criptomoedas, digamos, vamos dar um número redondo, de 100, e ela valorizou para 200, para 300, para 500, está ganhando? Está ganhando. Quantos por cento? Um monte. Mas aí, o que vem na sua cabeça? Você fica com isso ou você vende? O que é bom? Qual é o patamar bom? Para que você quer aquilo? Você acha que você vai ficar rica com aquilo? Quem é hoje pequeno investidor? A gente está falando aqui para uma classe, a gente está num grupo fechado aqui de dentistas, tá? A gente está num grupo fechado. A gente aqui é uma tribo, tá? Eu estou falando para dentistas. E eu acredito que não tem nenhum multimilionário aqui que vai colocar, sei lá, 500 mil reais em bitcoins. Por quê? Porque se isso multiplicar não sei quantas vezes, o cara vai virar bilionário. Eu acho que aqui nós somos pequenos investidores. E eu não acredito, eu não vejo aqui ninguém colocando 100 mil reais em bitcoins, pensando que isso vai virar 1 milhão. Eu acho que isso não está no meu radar. E eu acredito que quem colocar 100 mil reais em bitcoins, na primeira oscilação que ele tiver, que aqueles 100 mil reais virar 40, a pessoa se desespera e vai pensar, putz, o que eu fiz com o meu dinheiro? Eu apostei num negócio... Vocês estão junto comigo aqui? Faz sentido? Do mesmo jeito que quem colocou 100 mil reais em bitcoins, se ele for para 300 mil, a pessoa fala, caramba, eu vou vender, ganhei 200, já estou no lucro, eu vou me desfazer disso agora. E se ele for para 1 milhão, a pessoa está fora. E vai dizer, putz, por que eu não fiquei? Percebe? Como você tem que ter clareza do que é aquilo e do que é aquilo para você e de como você vai reagir diante das oscilações. Entende? Por isso que eu acredito que as criptomoedas têm o papel dela dentro da nossa carteira de investimentos. Na minha estratégia, ela está dentro de reserva de valor, tá? E a gente separa uma porcentagem do nosso patrimônio naquilo. Uma porcentagem que a gente aceite uma oscilação de 50% para baixo, por exemplo. Como aconteceu recentemente. Se você for ver os gráficos atuais de bitcoins, você vê que recentemente ele teve uma queda dramática. E quem não sabia o que estava fazendo se desesperou. Assim como agora, a bolsa também despencou do ano passado para cá. E tem muita gente que está preocupada. Por quê? Porque não sabe o que está fazendo. Mas quem sabe o que está fazendo está comprando ação de liquidação. Fundos imobiliários em liquidação. E está fazendo a feira. Porque sabe o que está fazendo. Então, assim, agora deu uma acelerada aqui no nosso papo, eu aprofundei um pouco mais, mas é para vocês criarem essa consciência de que existe muito ruído, sabe? Influenciadores, a mídia, os bancos, as corretoras. Pessoal, tá todo mundo ganhando dinheiro. O seu dinheiro. Então, a primeira coisa que você tem que aprender a fazer é proteger o dinheiro seu, de você, tá? De você, das burradas que você faz, e também do consumo, do ambiente que quer que você fique pagando taxa, que você entre em tal corretora, que você mude de investimento para cá, tá bom?
Desculpe se às vezes eu falo algumas coisas assim mais pesadas. Mas às vezes o papel do mentor não é ser 100% bonzinho e 100% risonho, mas é colocar a lanterninha na frente e mostrar para vocês um caminho que eu já percorri, né? Então, o meu papel é talvez iluminar um cenário que eu quero que vocês percorram com segurança. Então, quanto mais eu puder iluminar essa caverna para vocês, quanto mais eu puder tirar pedras do caminho, né? Eu sei que eu não posso caminhar por vocês, mas eu posso ligar a lanterna, certo? Então, se eu puder fazer isso, eu vou fazer com certeza. Show? Gratidão, gratidão, gratidão. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Compartilha a live. Valeu? Um beijo em todo mundo.